A presença é melhor do que presente. Repita isso. A presença é melhor do que presente. Como assim? Não entendi. Eu vou explicar para você. Muitas pessoas, elas se preocupam com o financeiro, que não está errado. Tem que se preocupar. Tem que pôr comida na mesa, tem que dar roupa, tem que viver, não é isso? Então a família, ela precisa disso. Só que não é só isso. Muitas pessoas, muitos pais e mães, maridos e esposas pensam assim: não, mas eu já estou fazendo a minha parte, eu já estou colocando comida na mesa, roupa limpa, eu já estou cuidando da família. Entenda que cuidar não é só fisicamente. Cuidar não é só você dar aquilo que é necessário para sobreviver. Quando você dá um presente para o seu filho, para sua esposa, para o seu marido, é muito bom, é legal, todo mundo gosta de ganhar presente, todo mundo gosta de ser bem tratado. Agora, a sua presença, você estar ali em convivência, em diálogo, a união na família é melhor do que qualquer presente. O dinheiro é importante, mas a presença é mais importante. Por quê? A família pode não ter nada, mas se estiver unida, conquista tudo. Não é verdade? Com certeza. E um exemplo simples disso é o Senhor Jesus. Vamos colocar como um exemplo. Imagine, Jesus te dá tudo. Te dá uma boa casa, te dá um bom carro, te dá muito dinheiro, te dá vários presentes. Só que ele fala, mas a minha presença você não vai ter. Não adianta nada. Imagina, você ia gostar, você ia aceitar isso? O mais importante é a presença dele, porque com a presença dele, você consegue conquistar o que você precisa. Exatamente. E a mesma coisa é dentro da sua casa. Às vezes você dá vários presentes, mas a sua presença faz falta. E num momento de dificuldade, quando você está ali junto, é até mais fácil de passar. Porque Exatamente. alguém que vive preocupado somente com dar, somente com proporcionar ali um presente, uma vida financeira próspera, quando passa a dificuldade, é aí que se separam ainda mais. Exatamente, porque a preocupação está só no físico. A preocupação está só no dinheiro, está só em manter a casa. Mas e a presença ali? E o cuidado? E a convivência? Eu já preguei inúmeras vezes esse versículo. Só que toda vez que a gente lê o mesmo versículo, a gente sempre tem um entendimento diferente, porque a palavra de Deus é viva. Se renova. Então, preste atenção o que diz ali, ó. Ali diz, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Ou seja, pode deixar assim na tela um pouquinho. Aqui, Deus está desaprovando a pessoa que não cuida dos seus. Ele está desaprovando. Em outras palavras, tem que cuidar. E esse cuidar não é só físico. Esse cuidar muitas vezes é a presença. Porque tem coisa que é só a sua presença que vai ajudar. Não é dinheiro, não é presente, não é roupa, não é comida. Não, mas é a sua presença. Eu não estou dizendo que não é importante o dinheiro, não é importante você sustentar a sua casa. Mas um filho seu não precisa só do sustento, ele precisa de você. A sua esposa, homem, ela não precisa só que você cuide dela e sustente ela. Ela precisa que você esteja com ela, ela precisa de você. O seu marido também, mulher, precisa de você. Mais do que precisar das coisas que você proporciona,
O seu familiar precisa de você. Olha que frase forte, pode abrir a tela. Antes de precisar do que você pode dar, a sua família precisa de você. É a mesma coisa com Deus. Eu preciso do que Deus me dá? Preciso, mas antes de precisar do que Ele me dá, eu preciso dele. E, aliás, esse é o erro de muita gente, que ela só busca o que Deus tem para dar, mas ela não busca quem? A Deus. É aquela história. Busca a bênção, mas não busca o abençoador. Tá entendendo? Então, a sua presença é mais importante. Por isso que a Bíblia fala, quem não cuida dos seus tem negado a fé. Sim. Tem que cuidar. E cuidar não é só sustentar. Cuidar é estar o quê? Presente. Presente. Do lado. Amém? Vamos para o próximo assunto. Casamento sem propósito vira apenas convivência. Olha que interessante, né? Casamento sem propósito vira apenas convivência. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Tem pessoas que elas convivem juntas dentro do mesmo teto, mas não agem como uma família. Existem casais que convivem no mesmo teto. Convivem, mas não são um casal. Presta atenção. Você que está aí agora, você é casado, você é casada, e você dorme num quarto e o seu marido dorme no outro. Que casamento é esse? É ou não é? Será que é um casamento ou é só convivência? Você não casou para conviver. Você casou para ter um casamento. Convivência não é casamento. Casamento é muito mais do que apenas conviver junto. É um casamento com propósito. Coloca de novo para mim a frase. Anota, gente. Pode anotar. Anota aí. Casamento sem propósito vira apenas convivência. Não é a convivência que a gente quer. O que a gente quer? Um casamento. E o que a Bíblia fala? Vamos lá. Melhor é serem o quê? Dois do que um. Do que um. Por quê? Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, ai, porém, dos que estiveram o quê? Só. Sozinho, só. Pois quando caindo, pois caindo, não haverá quem o levante. Então, olha só, isso aqui é casamento. Casamento não é só conviver. Pode deixar na tela um pouquinho. Casamento não é só convivência. Casamento é os dois agindo como se fosse um. Os dois se tornam um. Um apoia o outro. Um está do lado do outro. Um ama o outro. Um respeita o outro. Os dois estão sempre unidos. Se um cair, o outro levanta. Casamento com propósito é você saber por que você casou. A pergunta é, e que pergunta importante, por que você casou? Você casou para quê? Se não tem um propósito, e o propósito correto, é só convivência. Por isso que você vê tanta gente que casa e separa, não deu certo. Não é que não deu certo. É que casou sem propósito. Quando a pessoa casa com propósito, a separação é uma opção? De forma nenhuma. Nunca será. Ah, eu vou casar, se não der certo, separa. Então não é casamento. Porque já casou pensando em sem separar. propósito, pensando em separar. O casamento com propósito é quando os dois planejam juntos. É quando os dois querem construir um legado. É quando os dois estão focados e com o mesmo pensamento. Casamento com propósito é diferente de convivência. A convivência, um suporta o outro até quando der. Não deu, cada um vai para o seu lado. E tem gente que acredita que isso é casamento. E a pergunta é, você quer continuar vivendo assim se você está desse jeito? Ou você quer ter um casamento? Porque Deus, ele pode. E ele quer que você tenha um casamento. Não que você só conviva com alguém. Exatamente. Não é isso?
A gente tem que ser uma equipe. Exatamente. E o casamento, ele é provado nos momentos difíceis. Sim. Enquanto tá tudo bem, é muito fácil ter um casamento. Enquanto tá tudo indo conforme os dois querem, tá tudo bem. Mas e quando surge um problema? E quando surge uma luta, um problema, uma doença? Qual é a reação? Qual tem sido a sua reação? Talvez você fale, eu achei que tinha casado bem, com propósito, mas conforme os anos passaram, a gente foi se tornando uma convivência. Hoje a gente não é mais um casal, hoje a gente é como se fossem dois amigos e às vezes até dois inimigos dentro de casa. Quantos casais vivem assim? Mas hoje nós estamos te ensinando que tem como resolver isso. Tem Sim. como restaurar esse amor. E se você está assistindo, é porque Deus quer mudar você primeiro. Talvez você fale, mas foi ele que mudou, foi ela que começou a fazer diferente. Mas hoje Deus não está falando com ele se ele não está aqui. Não está falando com ela se ela não está aqui. Está falando com você. Então, faça a sua parte. Comece a agir com propósito. Comece a entender que casamento não é só estar casado. Casamento é como se você fosse uma equipe. E você vai ajudar, levantar e dar a mão quando o outro estiver caído. É o que está escrito ali. Quando um cai, o outro levanta. Então, o casamento, como você falou, é uma equipe. E os dois devem viver unidos no coração, na mente. Tem que ter propósito. Talvez as atitudes que você teve, homem ou mulher, foram atitudes que apontavam que você não estava tendo um propósito no seu casamento. Por isso que está do jeito que está. Aliás, se a pessoa que está nos assistindo agora, ela está com o casamento destruído, por que ela chegou nesse ponto? Porque já estava tendo uma convivência só. Sim. E não um casamento com propósito. O que fazer? Separar e desistir? Não. Restaurar esse propósito. Voltar a pensar no casamento como algo sagrado, como algo que Deus criou e ter um propósito bem definido. Mudar as atitudes, né? Porque quando a gente tem um propósito bem definido, a gente não tem... A gente muda as atitudes. Quando a gente tem um propósito bem definido, a gente não vai fazer besteira. Por exemplo, a pessoa que trai. O que está passando na cabeça dela? Ela está tendo um propósito no casamento? Não. Se ela traiu, é porque ela já não tinha nenhum tipo de propósito, de compromisso, de nada. Ai, mas eu errei, não era para ter... Sim, mas dá tempo de consertar. Se você voltar, se você pensar, falar assim, não, eu vou ter um casamento correto, com um propósito correto, você pode ter certeza que Deus vai restaurar. Não importa o que aconteceu. Sim. Amém? Tem mais uma coisa para você aprender. A maior fortaleza, presta atenção, a maior fortaleza de uma família não é o dinheiro, é a união. A maior fortaleza de uma família não é o dinheiro. É o quê? A união. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala o seguinte: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir, ou seja, ela vai ser destruída, ela vai cair, ela vai desmoronar. Então, pode deixar na tela por enquanto. A casa, a família, ela tem que estar unida. O dinheiro não é a fortaleza de uma família. A fortaleza de uma família é a união. Vou dar um exemplo. O casal pode não ter dinheiro. O casal pode não ter nada. Mas se os dois estiverem como? Unidos. Unidos, com propósito, um apoiando o outro, eles vão construir muitas coisas. Muitas coisas.
Você pode hoje não ter dinheiro para dar para o seu filho o que você queria. Mas se você tiver na tua casa a união, você vai chegar onde você quer. Porque uma família unida conquista. Por isso que eu digo que a fortaleza de uma família não é o dinheiro, é a união. E sabe o que mais eu posso dizer para provar isso? Quantas famílias têm dinheiro, mas não tem o quê? União. Não tem união. Tem dinheiro, mas não tem união. O que acontece com essa família? Mesmo tendo dinheiro, desmorona. Porque a Bíblia não erra. Vamos ler de novo o versículo? Anota aí no seu papel, na sua Bíblia. Uma casa que estiver dividida. Em outras palavras, sem união. Dividida contra si mesma. Toda desunida. Tal casa não poderá subsistir. Tal casa não poderá ficar de pé. Nem mesmo tendo dinheiro. O dinheiro é bom, mas o dinheiro não é uma fortaleza, como a união é. A família que é unida, o casal que é unido, eles podem estar no pó, no chão, sem nada, mas se tiver unido, vai levantar, vai subir, vai conquistar, porque a união é algo muito forte. A união é algo de Deus, porque Deus criou a família para viver unida e não dividida. Por isso que a Bíblia fala que a casa dividida não subsiste. E o diabo trabalha em cima disso, justamente para que a família esteja desunida. Você está entendendo isso? Não é verdade? Exatamente. Então, se você fala assim, é exatamente assim como minha casa está. Separada, desunida, cheia de brigas, cheia de problemas. Meu casamento não tem um propósito, a gente só convive. Talvez você se identificou com tudo que a gente falou do lado negativo. Mas ainda há tempo. Se você está aqui, é porque Deus quis que assim fosse. Então, ainda há tempo. Comece a ter novas atitudes dentro da sua casa. Atitudes que levam você e a sua casa para perto de Deus. Levam você e sua casa para a união. Leve o seu casamento para um propósito. E isso não é de hoje para amanhã. Não vai acontecer de semana que vem já vai estar tudo maravilhoso. Não. Isso é uma construção. Você vai construir essas atitudes durante os dias e daqui a um tempo você vai começar a colher esses frutos e você vai continuar plantando. E aí, ao passar dos tempos, você vai continuar colhendo. Isso é uma plantação diária. E de tudo que você está aprendendo aqui, você tem todas essas sementes para plantar. Você tem todos esses ensinamentos para colocar em prática. Não deixe que o mal faça você se esquecer, com que a correria do dia a dia faça você deixar de colocar isso em prática, ou que até a vontade de colocar a culpa no outro te impeça de fazer a sua parte. Não faça isso. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a parte dele. Faça o que você tem que fazer, o que você aprendeu aqui, coloque em prática. Tem alguém nos assistindo que você já pensou assim: eu tô assistindo o culto aqui já faz umas 2, 3 semanas, um mês. Mas não tá mudando. Tô até pensando em desistir. Preste atenção. A minha esposa acabou de falar. É uma construção. Não é semana que vem que vai estar tudo transformado. É passo a passo. Quanto tempo talvez você veio errando? Quanto tempo talvez você por não saber, por não ter uma orientação espiritual, você acabou errando. Aí Deus te chamou, te trouxe aqui e está trabalhando com você, está te ensinando cada dia, cada semana uma palavra nova, um ensinamento novo. Eu acabei de dizer agora há pouco. Cada semana é uma coisa nova que você vai aprender. Então tem alguém que está me assistindo, não sei, é você, né? Tava passando assim, não vai mudar, não tá mudando. Parece até que piorou.
É exatamente isso que o diabo quer que você pense. Ele quer que você pare de construir. Você já passou na rua e viu uma casa, um prédio, uma construção inacabada, que foi abandonada? Fica aquela coisa feia, horrível, né? Cheia de lixo, sujeira. Pessoas entram até para fazer coisa errada, até para se drogar, enfim, vira uma confusão. É assim a vida da pessoa que começa a construção e o quê? E para. E desiste. Porque às vezes o imediatismo, a pressa de querer logo e querer rápido, faz você parar de construir. E o que você vai conseguir com isso? Piorar mais ainda a situação. Então, preste atenção. Não é da noite para o dia. É com perseverança, é com aprendizagem diária, é passo a passo, é tijolo por tijolo. Aliás, tudo aquilo que é bem construído permanece. Mas aquilo que é rápido de qualquer maneira, não permanece.